Opa, eu sou o Edgar, continuamos a série sobre o Teorema de Löwenheim-Skolem e neste vídeo vamos entender o argumento conhecido como paradoxo de Skolem. Vamos entender o porquê das aspas, vamos entender como desconstruir este aspecto paradoxal e vamos também entender por que ele não é um problema para os matemáticos e para a matemática. Bora lá? No vídeo passado, concluímos a demonstração do Teorema de Löwenheim-Skolem, sustentando que o mesmo apresentava uma característica paradoxal. Nesse vídeo, vamos apresentar com cuidado aquele argumento e começar a estabelecer as primeiras explicações de por que tal resultado não é paradoxal e nunca surpreendeu os matemáticos. Para isso, vamos considerar o seguinte argumento. Primeiro, a linguagem da teoria de conjuntos FC é inumerável. De fato, o único símbolo que nós temos na linguagem desta teoria é o símbolo de predicado binário, representado pela letra grega epsilon. Sabemos, pelo teorema da completude de Gödel, que se uma teoria de primeira ordem é consistente, então ela tem modelo. Em particular, se a teoria de conjuntos FC é consistente, ela tem um modelo, e este modelo, podemos argumentar, não é finito. O teorema de Löwenheim-Skolem nos garante, então, que, tendo um modelo infinito, a teoria de conjuntos FC tem um modelo enumerável. Vamos chamar esse modelo enumerável de A. Mas a teoria de conjuntos FC é tal que ela permite a internalização do discurso matemático corrente. Em particular, a teoria de conjuntos FC permite que seja internalizado nela toda a discussão, toda a argumentação que o Alfredo apresentou para a gente nesse vídeo acerca do teorema diagonal de Cantor. Deste modo, em ZFC, partes de ômega é não enumerável e, portanto, ZFC prova a seguinte sentença. Existe um x, tal que x é não enumerável. Ótimo, sendo esta última sentença um teorema de ZFC, e sendo por 3 A um modelo de ZFC, A é um modelo desta sentença, A é um modelo de todos os teoremas de ZFC. Portanto, A é um modelo de existe um x, tal que x é não enumerável. Excelente, vamos olhar com cuidado para esta última afirmação, para esta última linha do nosso argumento. O que isso significa? Como que nós abrimos agora esta relação de satisfatibilidade? Exato, o que está escrito em 6 é que existe um indivíduo no domínio da estrutura A, tal que a estrutura A é modelo de este indivíduo é não enumerável. Agora observe o seguinte. A partir de 3, nós podemos afirmar que existem apenas enumeráveis indivíduos Bzinho no domínio da estrutura A, tal que a estrutura A é modelo de B pertence ao indivíduo A, que é o da linha de cima. Ora, por que existem apenas enumeráveis indivíduos no domínio de A? Por 3, o domínio de A é enumerável. Então, deste modo, nós podemos afirmar que, em certo sentido, A é modelo de este indivíduo Azinho é enumerável. Você fala, opa, tem um problema. Entre 7 e 8 nós temos claramente um problema. Qual que é a conclusão que nós chegamos? Algumas pessoas podem dizer o seguinte, olha, o problema está em 2. A conclusão é problemática porque ZFC não é consistente. Bem, se você endossa esse tipo de conclusão, deixe um argumento nos comentários, porque nós adoraríamos ouvi-lo. Mas esse não é o tipo de postura que nós adotaremos nesse vídeo. Nós não abdicaremos da consistência da teoria de conjuntos. Então, caso você tenha um bom argumento para a inconsistência de ZFC, aponte nos comentários. Aqui, trabalhamos com argumentos. Não vale dizer, eu acho que, parece que, imagine que. Não. Apresenta um argumento, a gente vai adorar ouvir por que ZFC não seria consistente. Ótimo, se o problema não está na consistência de ZFC, onde que está o problema? Uma série de perguntas podem surgir nesse momento. Como que a gente pode tentar elucidar o caráter paradoxal que se mostrou? E o Skolem?
O Scolem já tinha percebido esse caráter estranho do resultado que ele havia provado? E a comunidade que trabalhava com fundamentos da matemática? Ficou empolvorosa, como havia ficado poucos anos antes, quando Russell mostrou o paradoxo relativo à teoria de conjuntos ingênua de Cantor, ou não, esse foi de boa? Uma primeira resposta a estas perguntas pode ser vista na seguinte citação, extraída do texto do Riginort, quando ele apresenta os resultados de Scolem. Scolem mostrou que a teoria de conjuntos formalizada tem modelo enumerável. Para Scolem, a discrepância entre uma noção conjuntista intuitiva e sua contraparte formal leva à relatividade de noções conjuntistas. Assim, dois conjuntos são equivalentes quando existe uma bijeção do primeiro no segundo. Mas esta função é uma coleção de pares ordenados. Se, em uma teoria formalizada, essa coleção existe como conjunto, os dois conjuntos da teoria são equivalentes. Senão, os conjuntos não são equivalentes na teoria e, quando um dos conjuntos é a coleção dos números naturais, como definida na teoria, o outro se torna não enumerável. A existência de uma tal relatividade é muitas vezes chamada paradoxo de Löwenheim-Scolem. Mas, é claro, esse não é um paradoxo no sentido de uma antinomia. É uma nova e inesperada característica dos sistemas formais. E esta explicação também é encontrada em muitos outros trabalhos e textos de apresentação dos resultados de Scolem. Ótimo, vamos então agora entender o que é esta relatividade de noções conjuntistas. Para isto, comecemos novamente com a expressão x é não enumerável. Esta é uma expressão da língua portuguesa que pode ser formalizada na linguagem da teoria de conjuntos e quando o fazemos, obtemos uma expressão gigante, muito comprida, mas na qual aparecem apenas o símbolo epsilon, que é um símbolo de predicado binário, e aparecem os símbolos lógicos. Aparece x, y, z, aparecem os conectivos booleanos de negação, de junção, implicação, aparecem os quantificadores existencial e universal, e nada mais. Ora, esta expressão da linguagem formal pode ser vista de duas perspectivas distintas. Uma perspectiva da teoria de conjuntos FC e uma outra perspectiva do modelo da teoria de conjuntos FC. Por exemplo, de uma perspectiva da teoria de conjuntos, nós temos que ZFC prova que existe um x tal que φ, enquanto que da perspectiva do modelo, o modelo satisfaz esse existencial. Ah, mas qual que é a diferença entre elas? Veja, acima, ZFC prova o existencial está nos dizendo existe uma sequência de fórmulas, esta sequência de fórmulas é finita, a última fórmula desta sequência é existe x tal que φ, e cada uma das fórmulas presentes na sequência é ou um axioma da teoria, ou então uma consequência lógica dos axiomas da teoria. E embaixo, o que está nos dizendo? Simplesmente o seguinte, olha, esse existencial vai ser testemunhado por um indivíduo de A, e o que a fórmula φ diz acerca desse indivíduo A é verdadeiro na estrutura A. Duas coisas absolutamente distintas, acerca da mesma sentença. Outra diferença que se revela quando nós olhamos para φ da perspectiva da teoria e da perspectiva do modelo diz respeito aos escopos de quantificação. Quando nós falamos de para todo no sentido da teoria de conjuntos, esse para todo é para todo o conjunto do universo conjuntista. O existencial existe um conjunto no universo de conjuntos V. Agora, quando a gente olha da perspectiva do modelo, o para todo ele é interpretado como para todo indivíduo, não no universo conjuntista, mas para todo indivíduo no domínio da estrutura. É uma restrição muito grande no escopo de quantificação. A mesma coisa para o existencial.
Quando existe um indivíduo da perspectiva do modelo, existe um indivíduo no domínio da estrutura. Claramente, podem existir indivíduos no universo conjuntista que, eventualmente, não estarão no domínio da estrutura. Observe que quando você fala de φ, aparece certamente ali o epsilon. E quando você está falando de epsilon no sentido da teoria de conjuntos, você está falando da relação de pertinência. Enquanto que você fala do epsilon no sentido do modelo, você não necessariamente está falando da relação de pertinência. Você está falando de um predicado presente na estrutura A que interpreta um símbolo da linguagem. Deixe-me tentar ser um pouco mais claro acerca deste último ponto e assim apresentar uma primeira solução para o paradoxo de Scully. Prometo, é a penúltima vez que a gente usa essas aspas. Tem aspas em solução porque não é uma solução, e não é uma solução porque não é um paradoxo. Vamos agora olhar mais uma vez para a expressão x é não enumerável. Acabamos de discutir, esta expressão pode ser formalizada utilizando apenas o epsilon e linguagem da lógica de primeira ordem, obtendo uma sentença φ, ou melhor dizendo, uma fórmula φ. Podemos olhar para esta φ de dois modos, na teoria de conjuntos e no modelo. Quando nós olhamos para uma teoria de conjuntos como o ZFC, o que a teoria de conjuntos faz? Esta é a pergunta que nós colocamos no primeiro vídeo da nossa série introdutória sobre teoria de conjuntos. O que a teoria de conjuntos faz é dizer o que são conjuntos e quais conjuntos existem. Faz isso através dos axiomas e, deste modo, fixa toda a noção conjuntista. Em particular, fixa a noção de pertinência. O significado desta letra grega epsilon como pertinência é dado pelos axiomas da teoria de conjuntos. E quando nós formalizamos a expressão da língua portuguesa x é não enumerável para a teoria de conjuntos, nós estamos usando esta pertinência, a pertinência fixada pelos axiomas, para que, de fato, a expressão, esta fórmula gigante, expresse que o conjunto x é não enumerável. Mas e quando nós olhamos da perspectiva do modelo? O modelo, ele vai fixar o significado de pertencimento em A, não necessariamente o significado de pertencimento. Mas o que é pertencimento em A? Ora, o símbolo epsilon, ele é visto como um símbolo de predicado qualquer. E a interpretação dele é qualquer relação binária. Deste modo, o que um modelo fixa é apenas uma coleção de pares ordenados. Esta coleção de pares ordenados não necessariamente coincide com a noção de pertencimento no universo conjuntista. E se nós entendemos esta diferença, o paradoxo está resolvido. Porque quando nós olhamos para φ interpretado em A, φ não está expressando que x é não enumerável. E desse modo não tem paradoxo, porque o que nós dizemos na teoria não necessariamente é a mesma coisa que nós dizemos no modelo. Nesta perspectiva, o paradoxo de Scully é fruto de um mau entendimento, é fruto de termos identificado pertencimento em A com pertencimento. De fato, seria muito surpreendente se a interpretação da relação de pertinência em qualquer modelo coincidisse com a pertinência no universo conjuntista. Uma vez que nós percebemos que estas noções podem ser distintas, o paradoxo de Scully está dissolvido e o problema está resolvido. Ótimo, mas talvez nesse momento você então se pergunte, mas será que não é possível que esse pertencimento na estrutura seja de fato o pertencimento na teoria de conjuntos? A resposta é sim. Há casos em que os modelos são absolutos para a pertinência, em que a pertinência dentro do modelo é a pertinência mesmo no universo conjuntista. Aí você fala, então aí volta o paradoxo de Scully? Não.
Mesmo assim, nós não temos uma situação paradoxal. Mas aí, a diferença é um pouquinho mais fina. E para tratar dessa diferença um pouco mais fina, nós vamos reservar o próximo vídeo desta série. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Como sempre, caso tenha alguma crítica, sugestão, elogio, ofensa não, escreva na área de comentários. Espero você no próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima e tchau.